Eu quero compartilhar algumas chaves sobre fé que mudaram a história da nossa igreja durante a plantação. Eu queria falar um pouco sobre a nossa igreja, para você que talvez não conheça. A gente começou há 2 anos atrás dentro de um coworking. Eu morava em Orlando, a gente pegava uma van, tinha $60 de budget, porque a gente começou sem $1. E eu falo isso abertamente porque o pastor André sempre falava: Fernandes, você precisa explicar para a igreja que não tem um budget de expansão. A sede não manda $20 mil para você abrir uma igreja, $100 mil, não. A gente começa pela fé, se mantém pela fé, e a gente vai ficar assim até Jesus voltar, amém? Então a gente começou sem budget, com uma van emprestada, lotava de voluntários e saía de Orlando. Eu saía da aula, porque até então com visto de estudante eu saía da aula, pegava os voluntários numa van, a gente vinha para Miami, dirigia 4 horas, montava tudo dentro de um coworking fedendo a maconha, fazia o culto, desmontava tudo e voltava para Orlando, porque tinha culto no dia seguinte. Depois do coworking a gente foi para um teatro, depois de um teatro a gente foi para o nosso prédio, aí a gente falou: uau, agora vai dar para receber famílias, vai dar para a gente expandir o Kids. E aí, 3 meses depois, Covid-19, lockdown, igreja fechada, portas fechadas, e aí começou um romper sobrenatural. Uma igreja recente, pequena, sem orçamento, com portas fechadas e auditório para 300 pessoas, agora começa a tocar, irmão, 10 mil, 11 mil famílias simultaneamente no domingo. Tocamos mais de 500 mil de famílias só nos primeiros 3 meses do Covid. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E é isso que a gente acredita, irmão, que não existe igreja pequena. Existe uma visão pequena de igreja. Não existe igreja pequena. A gente ficou sabendo que a gente estava no top 5 da igreja do YouTube americano, entre as igrejas americanas, porque um grupo de americanos veio conhecer que igreja é essa, que eles nunca ouviram falar, tal de Lagoinha, ou Lagoonha, eu não sei. Pastor, please. Lagoinha. Lagoinha. Come on, pastor. So good. É estranho ver um americano falando Lagoinha, por isso que a gente usa tanto o termo LMC, Lagoinha Miami Church. É estranho, mas um grupo chegou e queria falar comigo no final de um culto. E para resumir muito esse encontro, eles falaram: cara, a gente todo domingo coloca church no YouTube e vocês estão entre o top 5, top 3, top 3 no caso, né? E a gente falou: que igreja é essa? Lago alguma coisa? Que a gente nunca ouviu falar. E a gente veio para cá só para entender o que Deus está fazendo. Uma igreja com 8 voluntários durante os primeiros 2 meses do Covid. 8 voluntários que seguraram a igreja para que as portas não fechassem. E a gente agora está vivendo esse milagre de expansão. E a tua família agora está vendo o que Deus está fazendo. E é sobre esses princípios que eu quero pregar nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que a gente aprendeu na plantação da nossa igreja, é que você precisa caminhar pelos milagres. Declara isso comigo, diga: eu preciso passear pelos milagres. Pastor, eu não entendi, me explica. Eu vou te explicar. Você precisa passear pelos seus milagres. Você precisa começar a se relacionar com eles antes deles serem reais. Porque quando uma palavra é liberada, por mais que naturalmente ainda não seja substancial, pela fé já é real. Olha que louco, irmão. A fé é tratar coisas que não são como se já fossem. A fé é você ter uma firme convicção a respeito daquilo que não se pode ver e não se pode provar. Tem como provar que existe um campus em Fort Lauderdale que vai tocar pessoas de outras nações, que milhares de famílias vão estar sendo ativadas aqui? Não dá para provar, mas pela fé nós cremos que já aconteceu. Sabemos qual é o endereço que a gente vai ter fixo daqui a algum tempo? Não sabemos, mas pela fé Deus já sabe, e aos poucos essa visão vai sendo descortinada para a gente. Você está comigo? Pega essa chave, irmão. Só que enquanto isso não acontece, eu preciso começar a me portar. Cara, isso é muito forte. Eu preciso começar a me portar como se isso já tivesse acontecido. O problema é que tem muita gente que tem chamado para governar, mas só quer se portar como um governante depois que o chamado acontece. Irmão, Davi já tinha um coração de rei antes de assumir o trono. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um menino no campo, mas Deus olhava para ele e já via um coração de rei. Então entenda isso. A gente não pode esperar Deus cumprir o que falou para se mover como se ele já tivesse cumprido. Eu vou trazer um pouco mais de clareza. Alguém não pegou isso? Pega essa chave, irmão. Se Deus te chamou para tocar uma geração, eu recebi essa palavra 15 anos atrás. Eu vou usar você para tocar a sua geração. Eu não posso esperar que Deus me dê um púlpito se eu ainda não tenho uma mensagem.
Eu não posso esperar que Deus me dê uma igreja se eu não me movo por uma verdade. Eu não posso esperar que Deus me coloque num ginásio com 15 mil pessoas se eu não tenho paixão para pregar para 15 dentro de uma garagem. Então o que eu tenho que entender é que quando Deus faz a promessa, eu já tenho que me portar como se ela já tivesse acontecido. Pega essa chave, irmão. Porque eu creio sem ver, então os meus olhos verão. A chave da fé é crer sem ver. A chave da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Quando a gente alugou a nossa igreja em Miami, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em Nova York no sábado, teve uma nevasca, fecharam os aeroportos, eu não consegui chegar para o culto de domingo, o último culto no teatro. Deus sabe o quanto eu fiquei angustiado, porque para mim era muito simbólico, era o último culto antes da gente ir para casa nova. Então na segunda-feira eu peguei a chave, 3 da tarde, e quando a gente entra no galpão, era uma warehouse de 10,000 square feet. Come on, bro. Tá melhorando meu inglês, hein? Tô fazendo o English School da LMC. Era um galpão branco, sem parede, com 10,000 square feet, irmão. E aí a gente começou a sonhar o que seria em cada um daqueles espaços. E aí eu quero liberar uma chave com você. Você está comigo ainda, amém? Amém? Você está recebendo algo de Deus? Amém. Eu peguei uma fita azul. Sabe essa fita azul que a gente faz o acabamento? Quando você vai fazer uma pintura, aquela fita que ela destaca fácil. Alguém sabe qual é? Eu peguei aquela fita azul e a gente começou a fazer a marcação dos espaços. Então, se você chegasse lá no primeiro dia, eu podia levar você para conhecer qualquer espaço da igreja. Isso é muito forte. Mesmo sem ele existir. As pessoas que foram visitar no início, eu lembro que a gente falava, cara, ó, aqui é o green room, aqui a gente vai trazer os novos começos, aqui a gente vai fazer as reuniões, ó, aqui é o palco. A gente só está em dúvida se ele é pequeno ou não, a gente está vendo se vai fazer maior. Ó, aqui é a parte do kids, aqui é o lounge. Para quem via pelos olhos naturais, era um monte de fita azul. Para a gente, já era a nossa igreja. Por quê? Porque eu preciso passear pelos meus milagres. Eu preciso passear pelos meus milagres. Talvez algumas pessoas aqui compraram a casa do sonho alguns anos atrás e você sabe que algum dia era só um sonho, improvável, mas você passou naquele lugar, você sentiu no teu espírito que Deus te daria aquilo e você falou, essa casa é minha pela fé. Alguém já viveu algo parecido em alguma área da sua vida? Existem alguns homens não muito bonitos nesse auditório que em algum momento viram uma menina linda e falaram, essa mulher vai ser minha esposa. Ele teve mais fé que você. É a brincadeira que a gente faz quando vê um casal que a mulher é linda e o cara não tão bonito. Ela orou pouco, ele orou bastante. Você consegue ver quem tem mais fé na relação, é fácil. Mas brincadeiras à parte, você precisa passear pelos seus milagres. Onde é que você está? Eu estou em Fort Lauderdale. Eu lembro que desde a primeira vez que a gente veio aqui, cara, essa cidade vai ser invadida pela glória de Deus. A gente não vai ter espaço suficiente para receber as famílias que Deus vai dar. Irmão, quantas famílias tinham? Nenhuma. Tinha um auditório alugado? Não, a gente começou a anunciar aqui que viria para cá antes de ter um auditório alugado. Por quê? Porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé significa trazer à existência o que não existe. A fé é uma dinâmica de antecipação. Pega essa chave, irmão, deixa eu liberar uma chave para você. Quem se antecipa, governa. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem se antecipa, governa. Cara, eu queria poder ter mais tempo para pregar. Eu tenho 10 minutos, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha para mim. No mercado financeiro, existe um movimento que é quando está todo mundo comprando, porque ouviu que está todo mundo comprando. Esse movimento é quando começa uma curva, por exemplo, Bitcoin, criptomoeda, ou a bolha de 2018, antes dela acontecer, todo mundo começou a comprar casa e começou a se espalhar a notícia de que essa era a melhor coisa para fazer. O problema é que as pessoas que compram no final da curva, elas só estão ecoando algo que começou talvez anos antes. Então, quando essas pessoas começam a investir, é quando os investidores mais maduros que se anteciparam antes daquele cenário ser real, começam a sair do mercado. E aí quando tem um crack, quando aquilo quebra, esses caras têm capital suficiente para comprar por 1/5 do valor quem comprou muito caro, quando estava no ápice daquele crescimento de mercado. Isso acontece desde que o mundo é mundo e desde que a economia começou. O maior crack que a gente teve notícias até então era da Bolsa de 29. Existem relatos de que homens se jogavam dos prédios todos os dias, porque em 29 teve algo que mudou a história dos Estados Unidos. Em 2018 algo parecido aconteceu.
Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar num princípio que vários investidores já entenderam, mas a igreja ainda não entendeu. Que você precisa se antecipar e não reagir. O problema é que a gente não se antecipa antes de estações de crise, a gente quer reagir quando está no meio dela. A gente não se antecipa antes de alguns problemas, a gente quer reagir depois que eles chegam. A gente não se antecipa para ocupar, a gente quer reagir depois que o inferno já ocupou. Irmão, pega isso. A gente está assustado com essa loucura que está acontecendo sobre ideologia de gênero, sobre essa questão invadindo as escolas. Só que isso não começou hoje, isso começou há 30 anos atrás. A igreja estava discutindo se guitarra e bateria era do inferno ou não. E o mundo estava ocupando as cadeiras nos ministérios da cultura, da educação. O mundo estava construindo uma agenda. E a gente estava discutindo costumes. E aí a gente se assusta quando chega num ponto como esse. Irmão, olha para mim, o que a gente viu no comercial do Burger King ou qualquer coisa do tipo é só o início da reação. Mas isso já nasceu há muito tempo atrás. Qual que é o problema? O problema é que a gente como igreja só quer reagir. A gente quer reagir e começar a se preocupar em como envolver os nossos filhos com a igreja depois que eles não têm mais prazer de ir para a igreja. A gente quer reagir e envolver o nosso filho com propósito depois que o YouTube já dominou a mente dele. A gente precisa se antecipar. Não espere que o teu filho entre em crise para você trazê-lo para a igreja. Apresenta Jesus para ele antes da crise chegar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! O tema da mensagem de hoje é o poder da pressão. Alguém pode celebrar Jesus comigo aqui nessa noite? Eu sei que essa mensagem vai fazer sentido só para umas 10 pessoas aqui. A maior parte de nós não vive pressão. A maior parte de quem está aqui nessa noite tem um casamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos, e caminha de nuvem em nuvem, de glória em glória, sem que haja resistência ou dia mal. Mas talvez umas 10 a 15 pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Alguém já viveu debaixo de pressão aqui? A pressão é um problema para quem não entende que a pressão pode se tornar um presente. A pressão é o final da história para quem não entende que a pressão é só uma vírgula antes de Deus escrever o próximo parágrafo. A pressão é um problema para quem não consegue enxergar nada além da pressão ou depois dela. A pressão é um problema para quem trabalha com o tempo presente, está ancorado no tempo passado, mas não consegue enxergar nada em relação ao seu futuro. Mas a pressão se torna um presente para quem entende que em meio à pressão existe um novo nível de exaltação de Deus, existe um novo nível de aceleração de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Eu já estou vendo esposas sacudindo o marido, falando: vem, ó, isso é para você. E de verdade isso é para você. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus. Se você tem sido pressionado, se algumas coisas têm tentado te fazer desanimar, se você se sente até sufocado em meio a alguns desafios, batalhas, levante-se. Eu vim aqui em nome de Jesus como um testemunho vivo para profetizar que o teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vim aqui te lembrar do que você já sabe, mas no dia mal às vezes a gente esquece. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia. Primeira verdade fundamental sobre a pressão, e os fortes entendem isso, e os meninos precisam entender para mudar de nível. A pressão é um privilégio. Fala para quem está do seu lado: a pressão é um privilégio. Você estava de manhã também, não tá? Tá com fome, irmão. O pessoal fala: pastor, você percebe todo mundo que está aqui, todo mundo, quem está bocejando, quem está recebendo, quem está conversando. Acaba o culto, eu falo: fulano estava aí, né? Eu não vi, estava na terceira fileira lá do direito. E eu amo ver o semblante mudando à medida que a palavra vai sendo liberada. Tem gente que chega aqui de mau humor, braço cruzado, daqui a pouco está se prostrando, chorando. Eu amo ver Jesus mudando a sua feição, porque isso é uma expressão do teu interior. Às vezes demora mais para a gente ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro, mas tem uma hora que não dá para você suportar. Você precisa colocar para fora o que Deus está fazendo dentro de você. Vamos, alguém comigo aqui? A pressão é um privilégio. Para pensar na pressão de estar numa corrida de 100 metros. Se você queima a largada, você está fora.
Se você tem uma indisposição ou uma dor de barriga na noite anterior, você está fora. Sua performance foi comprometida. Se você se distrai, se o teu emocional é abalado, você está fora. E o mundo não tem culpa se você por 4 anos se preparou para um momento que no dia D você não conseguiu performar como gostaria, porque isso faz parte da jornada. Imagina a pressão de um atleta olímpico quando pela última vez vai ter a última oportunidade de subir um pódio. Imagina a pressão da final de uma Copa do Mundo, jogando na nação que você foi gerado. Imagina a pressão de você estar às portas de fechar um contrato que muda a vida financeira da tua família. Imagina a pressão de estar numa fila em que você vai ser entrevistado e só uma dessas pessoas vai ser chamada para o trabalho, e você sabe o quanto você precisa, você sabe como a sua família tem expectativa e tem orado para que a resposta seja positiva. Imagina a pressão de alguém que recebe um diagnóstico de que não pode gerar filhos e agora está gerando, mas sabe que o seu bebê no ventre está sendo sustentado por um fio, porque essa gravidez é de risco. Agora para pensar no privilégio que é poder gerar, mesmo anteriormente recebendo um diagnóstico de que não podia. Imagina o privilégio de poder errar a largada, mas também ter a oportunidade de acertar e receber uma medalha olímpica, que em toda a sua geração apenas 4, 5 ou 6 foram chamados para esse lugar. Imagina a pressão de você ganhar a final da Copa do Mundo na sua nação, sendo que todo moleque que joga no campo de várzea sonhou com esse dia, mas apenas 11 estarão dentro de campo quando o apito final for dado. Irmão, a pressão existe em todo tempo, em toda área, em toda e qualquer circunstância. Então o meu bom conselho para você nessa noite é: escolha a sua pressão. Eu já vivi a pressão de receber da Kezinha a lista de compras e não ter R$1 no saldo da conta e dizer para ela: amor, à tarde eu faço, crendo que até à tarde algum milagre aconteceria. Mas eu também hoje lido com a pressão de ter 400 pessoas contratadas no nosso staff, entre colaboradores diretos e terceirizados, em ter que lidar com 15 mil membros e toda a exposição que esse lugar coloca. Eu tenho que lidar com a pressão da gente ter um orçamento mensal de 6 milhões de reais e ter que finalizar o ano lidando com alguns desafios e até algumas dívidas antes da gente concluir 31 de dezembro. Mas essa pressão é gloriosa, porque eu lembro do dia em que eu chorava orando para estar em um lugar que era muito distante do lugar que Deus me colocou. A pressão é um privilégio, porque se você está num lugar que poucos estão, vivendo o que poucos vivem, entenda, você foi separado para esse tempo. Como a rainha Esté, você foi adornada para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te estabeleceu? Eu falei sobre isso na semana passada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só tem um problema de enfrentar talvez uma crise na empresa quem é empresário, só tem crise no casamento quem é casado, só tem desafios na criação dos filhos quem é pai, só tem gravidez de risco quem está grávida. Então a primeira verdade fundamental, e eu quero que você, em primeiro lugar, entenda que a pressão é um privilégio, mas eu preciso te dar um segundo passo. A pressão, ela não pode ser acumulada, porque pressão acumulada adoece. A pressão, ela precisa ser canalizada, porque pressão canalizada libera destino. A pressão canalizada levou naves tripuladas a chegarem na lua. A pressão canalizada fez com que carros de alta velocidade quebrassem recordes históricos. A pressão canalizada fez com que locomotivas cortassem o país e levassem pessoas de estado a estado. A pressão canalizada fez com que muitas coisas acontecessem, mas quando ela é acumulada, é como uma represa que em algum momento ela vai estourar, ela vai ter problemas. Se você não tem apresentado para a pessoa certa a sua pressão, você vai adoecer. Segundo a OMS, até 2030, o maior quadro debilitante da nossa geração serão doenças emocionais, quadros psicossomáticos. Segundo a OMS, até daqui a alguns anos vai ter mais gente abatida por problemas de ansiedade, depressão e as suas variáveis do que por qualquer gripe, resfriado ou flu. Irmão, precisamos entender que todos estamos debaixo de muita pressão. Se você é um político ou você é da iniciativa privada, se você é líder de ministério ou se você está sendo liderado por alguém, se você é pai ou se você é filho, está na puberdade, enfrenta bullying na escola, tem crise de identidade, ainda não entendeu sobre quem você é, se você tem sido afetado por uma ideologia de gênero que tenta colocar em crise um sexo que desde o dia que você nasceu ficou claro para quem te viu nascer, tem
pintinho é menino, não tem pintinho é menina, mas até isso está sendo relativizado. Vemos uma geração em crise, não sabe quem é, não sabe o que quer fazer, e é por isso que precisamos entender que a pressão existe, ela é um privilégio, mas ela tem que ser canalizada para o lugar certo. Se você interiorizar sentimentos, você vai adoecer. Se você começar 2025 com o remorso do ano passado ou de crises passadas, você vai adoecer. Se você quiser começar um novo ano, mas ainda carrega algumas crises antigas, você vai adoecer. O que eu preciso fazer, pastor, para liberar destino a partir da minha pressão? Você precisa usar toda a crise para que se torne testemunho. Você precisa pegar toda oposição para que se torne combustível. Você precisa listar o que te opõe e você precisa lembrar quem se opôs. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu estava às portas de viver um novo romper no meu ministério, e eu fui pregar para a minha igreja e para os jovens da minha igreja sobre voar alto. E eu pedi para Deus uma mensagem. Ele me deu uma mensagem que começava com 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez é: André, quais são os seus limites? Anota. E eu anotei quais eram os meus limites. E logo depois ele perguntou: quem estabeleceu esses limites? E ao lado dos meus limites eu comecei a anotar quem tinha estabelecido eles. E a terceira pergunta que Deus me fez explodiu a minha mente, mudou o meu ministério, mudou o meu ritmo de aceleração, mudou a minha casa. Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida. Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, ele nasceu num lugar simples, ele foi sepultado no lugar emprestado, ele não veio pronto, ele aprendeu a engatinhar, a andar, ele ia como de costume no templo, ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra. Ele viveu processos, irmão. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo, quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para a aljava e ver as aljavas cheias de flechas e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados, e como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar.
JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência, criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém. Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente. Nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração. Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão. A pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto. Fecho os olhos, é Benício gritando, é Cecília brigando com o Ben, é Chloinha querendo atenção, é Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, seu filho querer brincar de carrinho. Que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego. Que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. É favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora, sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história. Uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha a sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga, pastor, eu não queria estar no seu lugar. Ah, eu queria estar nesse lugar.
Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro, com o IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernando, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele tá? Tá na Barra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida e pelos inimigos, irmão. Eu tava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei, imagina se a polícia me para. Hein, Danilo? Se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Eu viro uma esquina, lá no Rio já, blitz. Um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei, Senhor, eu orei tanto. Nem pro Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara, o cara manda encostar, encosta. Aí eu angustiado, abaixo o vidro, ele fala assim, e aí? Como é que vai ser? Pastorzão. Aí eu, você me conhece? Claro que eu te conheço, pô, você que me batizou. Eu falei, ei filhão, como é que você tá? Aí depois vai sair na notícia que o pastor deu um mau testemunho, que foi liberado. Calma. O policial nem pediu para ver o documento. Pastor, vai lá que hoje a gente quer pegar bandido. Eu falei, glória a Deus, irmão, Deus abençoe, bom trabalho. Eu sei o que é, irmão, orar para não ser pego numa blitz, servindo ao Senhor e fazendo a obra. Eu sei o que é ser caluniado por gente no Instagram falando que o seu dízimo está pagando o meu carro, mesmo sem saber que a gente tem empresas. E o primeiro CNPJ foi aberto com 17 anos de idade, que eu fui dispensado do serviço militar porque já tinha CLT que dependia do nosso trabalho, da nossa empresa. Irmão, você sempre vai viver pressões. Você que é empresário, irmão, que montanha-russa que é ser empresário no Brasil? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô pobre, tô pobre. Agora vai, picanha vai ficar barata. Não, pera aí. Alarme falso. Não, agora o dólar, meu Deus, 4,80. Não, pera aí, vai bater 7. Jesus. Não sei se você viu, e não é sobre política que eu estou falando sobre empresário no Brasil, amém? Tá uma guerra para ver o que bate primeiro 7, se é a gasolina, se é o dólar, estão se pegando faz tempo. Tô rico, tô pobre. Irmão, se você é empresário no Brasil, você é um guerreiro, você merece um troféu. Você é CLT também. Só Jesus na sua vida. Você é mãe, você merece um troféu. Não é fácil criar filhos. Você é marido, irmão. Você é homem de uma mulher só. Você é fiel à tua esposa. Glória a Deus pela tua vida. Você é um remanescente nessa geração perdida. Você é professor, irmão, você tinha que ser recebido de pé e de salva de palmas toda vez que chega em casa. Tem que ficar educando o filho mais educado dos outros. Alguém está comigo aqui? Todo mundo enfrenta algum tipo de pressão. Se é músico, tem que ficar suportando o pastor que nem sabe cantar, falando qual que é a próxima música. Amém, gente? É o desabafo. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi. Agora é hora que vocês falam, não, pastorzão, não, tamo junto. Amém. Escolha a sua pressão. Tudo exerce pressão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho 15 minutos. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém. 11 mil famílias online. Você pode celebrar mais de 10 nações conectadas com a gente. Espanha, Moçambique, Suíça, Austrália, Itália, Suécia, Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Fala comigo, a pressão é um privilégio. O que a pressão faz, pastor? A pressão gera aceleração. Olha para mim. A pressão te acelera. Se você quer ir rápido em 2025, muito cuidado com o tipo de oração que você faz. Porque eu tenho profetizado que viveremos 10 anos em um. Mas se você quer viver 10 anos em um, vem o pacote. Irmão, 10 anos de crescimento em um é como você no dia que casou com a tua esposa. A tua sogra faz parte do pacote, amém? O teu cunhado faz parte do pacote. Você quer 10 anos de crescimento, você vai ter 10 anos de luta, de levante, de tribulação. Isso faz parte do pacote. Muitas vezes a gente quer ter uma fé seletiva. A fé seletiva abraça a glória de uma vitória, mas não quer ser exposto ao desafio de uma batalha. A fé seletiva quer viver a bênção de ser comunidade. A palavra de Deus diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas não quer viver o discipulado e não quer ser alinhado, ou exortado ou submisso. A fé seletiva quer a melhor parte de todas as coisas. Mas eu vim aqui para te lembrar que você precisa entender
que nem tudo são flores. 2025 eu tenho profetizado, é o ano da aceleração de Deus. 2025 é o ano da provisão sobrenatural. 2025 é o ano da expansão geográfica. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, guarda o que eu vou falar, eu estou profetizando aqui. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Os próximos 5 anos é a palavra que eu recebi, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, se reivindicarmos, o Senhor nos dará por herança. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, nós te pedimos, nos entrega São Paulo por herança, para que possamos proclamar o teu evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, para que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, para que homens que estão pensando em tirar a própria vida entendam o chamado que têm e o nome que carregam no teu reino. Pai, nós declaramos: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. A pressão gera aceleração. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você sabia, Lagoinha Alphaville, que a pressão é um dos maiores catalisadores de crescimento da igreja? Tem um historiador, não era cristão, se chamava Flávio Josefo, e em um dos seus registros históricos ele fala que cada gota de sangue de um cristão que caía sobre a face da terra era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Acharam que iam parar a igreja quando ela começou a se reunir em lugares escondidos. A igreja começou a cultuar de forma subterrânea. Existem hoje na China milhares de igrejas subterrâneas que adoram a Deus em secreto. Hoje pela manhã tinha família da China conectado com a gente. De vez em quando algumas famílias de lá postam a Bíblia na língua deles, a Bíblia em mandarim, a Bíblia em outras línguas, e eles assistem de lá via VPN. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir acessar, mas eles assistem, eles cultuam. Existem milhares de pastores na China pregando o evangelho. Existe algo que nós chamamos de janela 1040. É um lugar na geografia do planeta Terra em que os regimes, sejam militares ou políticos, perseguem a pregação do evangelho. Pastores são enforcados, apedrejados, perseguidos, porque pregam a mensagem. Mas existe um fenômeno. Em todos esses lugares, a despeito da perseguição, a igreja de Jesus só aumenta, só cresce, não para. Tacaram fogo em um bairro inteiro na tentativa de criar uma animosidade entre o povo e os cristãos. Nero incendiou um lugar para começar uma perseguição. Os cristãos, eles foram empalados, em alguns momentos da história foram usados como matéria-prima para tochas humanas que iluminavam a cidade. Foram lançados aos leões. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente precisa entender que no Coliseu isso aconteceu várias vezes. Cristãos eram despedaçados, destroçados como parte do entretenimento do povo. Mas onde nós estamos? Estamos em 2024, podemos pregar livremente o evangelho no Brasil e em vários outros lugares do mundo. E por mais que haja perseguição, a igreja de Jesus não para. Ela é imbatível, ela é inabalável, ela é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que eu profetizo sobre você. À medida que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, por mais que haja resistência, não há quem possa resistir um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Eu declaro em nome de Jesus livramentos de Deus sobre a tua casa. Deus guardando a tua entrada, Deus guardando a tua saída. O sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, para que o anjo da morte não entrasse. Eu declaro em nome de Jesus lavando você do alto da cabeça à planta dos pés. Seja do teu trabalho, na tua empresa, seja onde for, aonde os seus filhos forem, nós declaramos em nome de Jesus livramentos de Deus. Você guardado, escondido, protegido, selado, ungido. Aonde você for, se sentirá um cheiro de óleo fresco, um bálsamo sendo derramado sobre a tua cabeça, pensamentos sendo desacelerados, a sua mente sendo alinhada, o seu coração sendo alinhado ao coração de Deus, a sua agenda sendo alinhada à agenda de Deus. Em 2025 eu profetizo, eu declaro: você não vai correr atrás do vento, você não vai gastar tempo com coisas que não são de Deus para você. Você vai
ser assertivo. Receba espírito de sabedoria, excelência. Você e a tua casa correrão e não se cansarão. 2025 nós declaramos pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Isaías 40, 22 diz assim: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a palavra está dizendo é que tem batalhas que a gente olha da terra e a gente acha são invencíveis. Olha para mim. Homens poderosos que a gente olha da terra e a gente fala são intransponíveis. Esse homem é forte demais. Essa muralha é alta demais. Essa tempestade é forte demais. Mas a Bíblia está ressignificando algumas coisas, dentre elas o tamanho do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que Ele olha sentado no seu trono e Ele vê todas as coisas na terra como se fossem gafanhotos. Aquilo que parece impossível para a gente, Deus olha e para Ele não é mais uma questão de impossibilidade. Basta uma palavra dEle e o mar se abre para o povo passar. Basta uma palavra dEle e o fogo não te queima e a espada não te fere. E eu acredito que o motivo pelos quais muitas vezes a gente fica angustiado é porque a gente está olhando demais para os nossos gigantes e a gente está olhando de menos para as nossas promessas. Eu amo essa frase do Max Lucado. Eu já falei tantas vezes que já dá até para eu requisitar a autoria dela. Ele diz que se olharmos para os nossos gigantes tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Alguém está comigo? Diga amém. Gênesis 50, 20 fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, uma das coisas que a pressão gera em você é a maturidade. A pressão transforma meninos em homens. Vamos ser sinceros, tem pressões que há 10 anos atrás tirariam teu sono, hoje elas nem te incomodam mais. Tem pressões que há 5 anos atrás elas te deixariam em crise, hoje elas nem te preocupam mais. Igreja, entende isso. A verdade é que Deus não apequenou os nossos gigantes, Deus agigantou os seus heróis. Os seus gigantes não estão menores. Você que está mais forte, você que está mais preparado, você que está mais fortalecido, você que não é mais como era, não se move como se movia, não pensa como pensava. Paulo fala: quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Não somos mais meninos na fé, nós fomos feitos filhos de Deus, homens de Deus. Caminharemos pela fé, romperemos pela fé, nos moveremos pela fé. Alguém comigo aqui diga amém. O Charles Spurgeon diz algo que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da nossa igreja. Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmão, entende isso? Não somos caramelizados, o evangelho não é adocicado. E é por isso que o mundo quer nos cuspir, e de fato somos uma denúncia. Um homem fiel dentro de uma empresa em que todos os homens são... Como é que eu posso usar um termo sem ser muito chulo? Adultos é muito leve, eu queria ir um pouco mais fundo. Corruptos também está... Você vai entender, amém? Pensa em algo que não pode ser falado de púlpito. Você é uma denúncia. Todos os seus amigos estão naquele grupo de WhatsApp que tem fotos, você já sabe qual tipo, e você é o único que não está lá dentro. Você é uma denúncia. Irmão, vou falar algo que
tem até viralizado em corte de WhatsApp, de podcast, muita gente tem falado sobre, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade. Você tem que ter dificuldade de ter sócios que são adúlteros. Se ele não honra o juramento que fez no altar diante das testemunhas que ele mais ama, você acha que ele vai honrar a sociedade que fez com você? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Você é uma denúncia, você é a luz do mundo, você dissipa as trevas, você é sal da terra, você tempera e muda os lugares onde você entra. Você não é quem você era, você não pode fazer o que você fazia. Ei, irmão, você é diferente, ou pelo menos deveria ser. Alguém comigo aqui, diga amém. E quando você decide ser diferente, isso exerce pressão. A Bíblia fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: você não é um caramelo, lindão. Você é salgado, você é luz, você é filho. E aonde você chegar, algo tem que acontecer. Vamos, profetiza para alguém perto de você: algo vai acontecer na tua casa esse ano, algo vai acontecer na tua empresa esse ano, algo vai acontecer no teu ministério esse ano, algo vai acontecer em Barueri, São Paulo, Brasil nesse ano, algo vai acontecer. Vamos lá, Goiânia, declare com autoridade: algo já aconteceu. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Feche teus olhos. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Josué 1,9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 27: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 33:18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 28,7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37,3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia ficará claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34,4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção.
Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado pressões e parece que vai sucumbir a elas. Pressões na família, pressões no trabalho, pressões na tua identidade. Eu vim aqui só para te lembrar que se você fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, vai ficar tudo bem. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Ele recompensa cada um segundo a sua semeadura. Ele leva a sua presença em juízo cada palavra contrária liberada sobre mim. Ele quebra toda arma forjada contra mim. Ele dissipa trevas que avançam contra mim, porque sobre os filhos de Deus há uma proteção de Deus. Você é dele e o inferno não toca. Você encontrou um refúgio, uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. Você está escondido em uma torre forte, e agora para tocar em você precisarão tocar no Deus que te cobre. Para ferir em você precisarão ferir o Deus que te guarda. Você está no lugar mais seguro que poderia estar, correndo riscos com Deus. Você vai aprender a acalmar tempestades. Você vai aprender a derrubar gigantes. Você vai aprender a enfrentar o poder do fogo. Mas não se engane, Deus não vai tirar os gigantes, a tempestade e o fogo. Você vai aprender a romper com ele, vencer com ele. Deus não quer infantilizar a sua igreja, removendo da nossa jornada a oportunidade de testemunhos de fé. Não, 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 não. Deus quer amadurecer a sua própria igreja, dando no meio desses desafios testemunhos do Deus do livramento, o Deus do escape, o Deus do socorro, o Deus da última palavra, o Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que fez o que ninguém poderia fazer. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, sobre cada família representada, sobre cada nação conectada, o teu bálsamo sobre nós nesses dias, a tua bênção sobre nós nesses dias, o teu livramento sobre nós nesses dias. Nos livra de todo acidente, seja terrestre, seja aéreo. Jesus, nos livra de todo homem mau, todo homem sanguinário. Nos livra, Jesus, de estratégias do inferno. Nos livra, Jesus, de alianças que vieram em teu nome, mas não foi o Senhor quem fez. Nos livra, Jesus, de homens e mulheres que sentam na nossa mesa, mas em outras mesas eles nos almoçam e nos jantam. Nos livra, Jesus, de amizades, lugares, ambientes, Pai, de coisas que até aqui nós nos alegrávamos, mas a partir daqui entendemos: o Senhor não tem mais para nós. Era assim, não é mais. Fazíamos assim, não fazemos mais. Pensávamos assim, não pensamos mais. Pai, eu abençoo e declaro em nome de Jesus um escape vindo sobre cada homem e mulher debaixo de pressão nesses dias. Que a gente possa correr a corrida certa, que a gente possa lutar as batalhas certas, e que a gente possa se mover debaixo da pressão que libera o nosso destino. Que ninguém aqui gaste tempo construindo castelos de areia ou correndo atrás do vento. Pelo contrário, que a gente construa aquilo que o Senhor nos chamou para construir, e corra para os lugares que o Senhor nos chamou para correr. Jesus, que muralhas sejam reconstruídas como foram no tempo de Neemias. Jesus, que homens inquebráveis se posicionem como no tempo de Daniel. Jesus, que grandes sonhadores possam ser levantados nesses dias como foi no tempo de José. Pai, que homens de fé se movam em meio a desertos e prosperem no meio do caos, e que gerem vida em lugares de escassez como foi no tempo de Abraão. Pai, levanta homens e mulheres que trarão novos testemunhos daquilo que o Senhor ainda faz na face da terra. Dá escape, envia socorro, envia resposta,
Responde as nossas inquietações. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Fala, time, começando nossa mentoria online, estamos ao vivo aqui. Eu queria deixar claro que essa mentoria aqui acontece exclusivamente para os incendiários, mas a gente tem aberto de vez em quando para você poder ter um test drive e participar de tudo que está rolando aqui no Incendiários, ok? Você que caiu de paraquedas aqui, pastor, eu não tenho a menor ideia do que é o Incendiários. O Incendiários é uma plataforma que eu criei para conectar mais pessoas. E a gente já está com 4.000 alunos e tem sido incrível tudo que Deus tem feito. Lá você tem acesso a séries exclusivas, todas as ministrações que eu faço, você vai ter acesso lá também a esse conteúdo full. A gente pregou aqui num dia, no dia seguinte já está direto na plataforma. Além dos nossos encontros quinzenais, a cada 2 semanas, nas quartas-feiras a gente se encontra para poder tirar dúvidas, para poder falar sobre alguns assuntos específicos. Na plataforma você vai ter acesso a e-books também. Tem vários e-books lá que são praticamente, são livros, a gente só não imprimiu, está disponível na versão digital. Além de algumas palestras, TED Talks e tudo que você perdeu, que já foi gerado nesses últimos meses, você entrando hoje na mentoria, você já vai ter acesso a todo esse conteúdo até aqui e vai ter acesso a 1 ano de conteúdo a partir daqui. Então, você que ainda não está na mentoria, a gente está deixando aqui embaixo o link. Clica, já faz sua inscrição agora e vamos para cima, bem-vindo ao time. Algumas pessoas têm perguntado, pastor, eu estou um pouco confuso sobre essa questão de como é que vai ficar os valores da mentoria, porque você chega lá, tem de R$5 a R$1.000. Qual que é a diferença entre os planos? Na verdade, não tem diferença nenhuma. A mentoria custa R$1.000 anual, mas eu não quero que ninguém deixe de fazer porque não pode pagar. Então, eu estou deixando aberto, você paga quanto você pode. O que eu queria pedir, é claro que se você pode pagar o valor full, paga o valor full, investe. Se você não pode, paga quanto você pode, mas eu não quero que ninguém fique de fora porque não pode pagar, ok? Então, a mentoria tem um custo de R$1.000 anual, eu abri mão dessa exigência de valor, então você paga quanto você pode para entrar, beleza? Vamos começar? Hoje eu vou falar sobre o poder da rejeição. Eu estou vendo a galera entrando aqui, ó, você que está no Insta, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele, envia para pelo menos 300 pessoas aí esse convite. E você que está aqui no YouTube, pega esse link, coloca em grupos de WhatsApp, envia para o grupo da família, me ajuda a fazer alcançar mais pessoas. A gente vai falar hoje sobre o poder da rejeição. Se você quiser, já vai anotando. E eu estou bem acelerado hoje, que é para a gente poder passar o máximo de conteúdo no tempo mais objetivo possível, ok? Então anota aí, o poder da rejeição. A gente sempre ouve esse termo rejeição como se fosse algo ruim, porque a gente associa a rejeição a uma porta fechada, ou sei lá, alguém que não celebra você, ou alguém que não celebra o que você carrega. E o poder da rejeição, ele é interessante porque se a gente souber utilizá-lo da forma certa, ele pode ser não só libertador, como ele vai ser um ativador. Então, o poder da rejeição é um princípio que a gente precisa aprender a utilizar. A primeira chave que eu quero que você anote é a seguinte: tão importante quanto aquilo que você deseja viver é aquilo que você está disposto a deixar de viver. Anota isso, irmão. Tão importante quanto aquilo que eu desejo viver é aquilo que eu estou disposto a deixar de viver. E eu vou trazer um pouco mais de clareza. A gente tem muitos projetos e sonhos para um lugar, a gente tem muitos desejos de viver algo, mas a gente precisa ter um entendimento que eu só consigo viver algo novo se eu abrir mão do velho. Eu só consigo viver uma dinâmica nova se eu abrir mão da velha. Eu só consigo ir para um novo lugar se eu abrir mão do lugar que eu estava. Tem uma frase, inclusive, eu não lembro se é do J.P. Morgan, que ele diz o seguinte: antes de você ir para algum lugar, você precisa decidir não permanecer mais onde você estava. Então, o poder da rejeição está ligado diretamente a gente saber o que quer e, a partir disso, saber o que não combina mais com aquilo que a gente deseja.
é a gente saber para onde quer ir e a partir dessa consciência saber o que não coopera com a construção desse destino. Então, a grande verdade, gente, é que eu vou dar um exemplo de caminhada de fé, de jornada. Tem muita gente que quer os frutos de uma jornada com Deus, mas não quer caminhar com Deus. Tem muita gente que quer viver promessas de Deus, mas não quer caminhar segundo princípios de Deus. Então, você já deve ter visto milhões de pessoas que ouvem a palavra, que são edificados pela palavra, que acreditam em Jesus, mas que não abrem mão de algumas coisas, não abrem mão de alguns pecados, não abrem mão de alguns princípios quebrados, não abrem mão de alguns prazeres. André, isso é errado? Irmão, eu não vou nem entrar na questão de se é certo ou errado, porque isso é óbvio. Mas eu quero falar de um princípio básico. Tem muita gente que deseja viver aquilo que uma jornada com Deus propõe, mas não quer abrir mão daquilo que não combina com uma jornada com Deus. Então não dá para esperar viver promessas se eu quebrar princípios. Eu tenho falado muito sobre isso, principalmente aqui com a nossa igreja, e se você nunca ouviu isso, eu queria que você anotasse. O princípio que você quebra você. O princípio que você quebra você. Então vamos lá. André, me dá um exemplo prático do poder da rejeição. Vou te dar um exemplo prático. Eu quero construir uma família. Eu vou precisar abrir mão de uma vida de solteiro. Não dá para querer ter uma vida de solteiro depois que eu me tornei um homem casado. Não dá para querer ser moleque depois que eu comecei a assumir responsabilidades de homens. André, o meu sonho é ter um ministério. Ok, você quer ter um ministério? Então você vai precisar se dedicar mais do que a maioria das pessoas se dedica. Você vai precisar se entregar mais do que a maioria das pessoas se entrega. Porque se você lidera um ministério, se você está à frente de um ministério, se você está ativo no teu chamado, irmão, a gente precisa partir do pressuposto que você vai apontar o caminho para pessoas, você vai direcionar pessoas, você vai apontar destino para pessoas. E ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode levar ninguém a lugar nenhum que antes não tenha ido. Então você percebe que toda liderança pressupõe uma jornada, uma caminhada, uma entrega maior do que a maioria. Você percebe que o chamado, ele pressupõe uma entrega maior do que o normal. Você percebe que um casamento ou uma responsabilidade, ela pressupõe algumas responsabilidades que são maiores do que o normal. Então a gente tem que entender que tão importante, e eu quero botar um parênteses aqui, às vezes até mais importante do que aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente rejeita, é aquilo que você está disposto a abrir mão. É aquilo que você está disposto a entregar. É aquilo que você está disposto a deixar de lado. É aquilo que você está disposto a deixar de viver. É aquilo que você está disposto a deixar de fazer. Inclusive, na nossa jornada de fé, o maior milagre do Evangelho não é aquilo que você faz, é aquilo que você está se tornando. Então, a gente precisa entender que para se tornar quem Deus quer que eu me torne, eu preciso abrir mão de quem eu era. É abrir mão do meu velho eu, é abrir mão das minhas antigas vontades, é abrir mão das minhas motivações, irmão, e começar a receber o novo de Deus, novos sonhos, novas palavras, novas motivações, novos projetos, novos passos de fé, novos desafios, novos gigantes. Então, o poder da rejeição, para você que caiu de paraquedas agora na nossa mentoria, você que está no Insta ou no YouTube, você está participando aqui de uma mentoria que é exclusiva, hoje a gente está fazendo ela aberta, a mentoria do time de incendiários, eu estou falando especificamente sobre o poder da rejeição. Tão importante quanto aquilo que você deseja, é aquilo que você está disposto a deixar de viver. Vou dar um exemplo claro, um dos personagens que eu sou apaixonado na Bíblia é Pedro, a história de Pedro é incrível. E é interessante porque o convite de Pedro, os primeiros passos que Pedro dá são justamente a partir de uma desistência. Jesus fala, Pedro, eu vou te ensinar a ser pescador de homens, eu vou te tornar um pescador de homens. Então, se você quiser viver isso, deixa tudo e me segue. Você percebe que Pedro precisou rejeitar a zona de conforto, a empresa que tinha, o business. Ele precisou abrir mão de conforto para viver propósito. Ele precisou abrir mão do conhecido para se lançar no desconhecido. Irmão, o primeiro convite de Jesus é: abre mão de algo para que eu possa derramar algo novo sobre você.
abre mão do que você já tem, do que você já é, do que você já faz, para que eu possa liberar algo que eu tenho para você, algo que eu quero tornar você, algo que eu quero que você faça. Então, o poder da rejeição é o que faz com que pessoas abram mão do que viviam para começar algo novo com Deus. Abram mão de quem eram para se tornar alguém novo em Deus. O poder da rejeição, irmão, ele é um pré-requisito básico se você quiser romper. Anota isso, por favor. Você que está aqui na mentoria, anota isso. O poder da rejeição, o princípio de aprender a rejeitar o que não é de Deus para mim, é um princípio básico para eu conseguir romper. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que não está rompendo porque não consegue abrir mão daquilo que não coopera com a construção do que Deus chamou para fazer. Abraão recebe um chamado de Deus, o pai da fé. E qual que é o chamado de Deus? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Cara, sempre que Deus chama alguém para viver um novo nível, Ele pede para que abra a mão do nível anterior. Sempre que Deus convida alguém para viver um novo nível, Ele pede para que essa pessoa abra a mão do nível anterior. Então, você precisa abrir mão do velho se você quer se lançar no novo. Eu quero compartilhar o segundo tópico da nossa mentoria de hoje. E você que está conectado, se você está recebendo, irmão, compartilha no chat aqui. É muito bom ver a galera aqui, ó, fritando no chat. Vai colocando o que Deus tem falado contigo. Coloca frases, coloca chaves que você tem pego ao longo da mentoria. Você que está pelo Insta também, comenta aí, dá um print na tela. Depois me ajuda a compartilhar nos stories. Se você não segue a gente no Insta ainda, o nosso Insta é incendiários.insta. Incendiários.insta, ok? E se você não está na mentoria, irmão, você está perdendo tempo, é o melhor investimento que você vai fazer. A gente gasta com tanta coisa, a gente gasta com roupa, a gente gasta com futilidade, a gente gasta com vaidade e a gente gasta muito pouco com conhecimento. Eu lembro de uma frase que, primeira vez que eu vi, ela explodiu a minha mente. Eu não lembro de quem é, então eu vou dizer que é de um autor desconhecido. Ela diz o seguinte: se você acha que conhecimento é caro, espera até ver o custo, o preço da ignorância. Uma pergunta que eu recebo, sem dúvida alguma, é: pastor, como entender qual é o meu chamado? Pastor, como entender quais são as promessas de Deus para mim? Irmão, tem muita gente gastando tempo com tanta coisa e às vezes não para gastar tempo consigo mesmo. Autoconhecimento, entender o meu design, entender a minha identidade, entender as minhas promessas, entender o que Deus tem para mim, entender qual é o destino que Deus tem para mim, entender para que eu fui gerado. O meu chamado antecede a minha existência. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, foi a primeira, se eu não me engano, que eu preguei aqui nos Estados Unidos, que se chama Back to the Future. E eu falo que antes da gente entender sobre o futuro, a gente precisa entender sobre a Gênese. Antes da gente querer avançar para entender quais são os próximos passos, a gente precisa entender quem nós somos desde o princípio. Então eu estou dando exemplos claros, esse conteúdo está na nossa mentoria, inclusive. Eu estou dando exemplos claros de como a gente precisa se conhecer para entender um pouco mais a respeito das próximas estações, de como a gente precisa entender mais sobre chamado, sobre dons espirituais, dons ministeriais, desígnios, sobre o que é uma proposta, o que é uma promessa, sobre como Deus trabalha, de que forma Deus flui, porque eu preciso entender como essas coisas funcionam se eu quero viver uma vida extraordinária. Então, se você não está na mentoria, conselho de amigo, pega esse link que está aqui embaixo, faz logo a tua inscrição, você vai fazer a sua inscrição e já vai receber acesso imediato, todo o conteúdo por 1 ano, você pode acessar de qualquer lugar que você quiser, inclusive você pode baixar um aplicativo chamado Sparkle, e aí você pode baixar os vídeos offline. Então você vai viajar, você está indo para o trabalho, você pode assistir mesmo sem internet, assiste todos os vídeos, acessa todo o conteúdo, acessa aos e-books, enfim. Eu sou suspeito para falar, mas, cara, eu tenho dedicado muito tempo e atenção a esse projeto. Eu acredito muito nele. E o meu sonho é que a gente tenha, daqui a pouco, uma plataforma com 30 mil pessoas sendo incendiadas, ativadas. A gente criou um grupo no Telegram para todos os incendiários. E, além desse grupo, tem um grupo só para criativos. Então, a gente está dividindo por grupos. Você que é criativo, você que é construtor, você que... Cara, você precisa fazer parte disso. Mas vamos lá, deixa eu seguir, porque a gente ainda tem muito para falar hoje. Eu estou falando sobre o poder da rejeição. Segundo tópico que eu queria que você anotasse. Para dizer sim, você precisa dizer não.
Anota isso, irmão. Para dizer sim, você precisa dizer não. Todo novo sim precisa ser precedido de algum novo não. Cara, isso é muito forte. Todo novo sim precisa ser precedido de um novo não. André, traz clareza sobre esse conceito. Eu vou trazer. Quando a gente recebeu o convite para vir para cá, a gente disse sim para esse envio, mas a gente precisou dizer não para uma série de coisas que a gente já estava vivendo no Brasil. Por mais que para alguns possa parecer fácil essa escolha, cara, é fácil largar tudo e ir para a América. Não, não é. Não é fácil abrir mão de família, não é fácil sair de uma casa super confortável para um apartamento que a gente não tinha nem móveis. Não é fácil ter que se adaptar com uma nova língua. Não é fácil ver sua filha chorando todo dia porque não fala nada de inglês e todos os dias ela se sentia uma estranha na escola. Então a gente tem que entender que quando esse sim aconteceu, quando a gente disse sim para o envio, a gente precisou dizer não para o conforto, não para o conhecido, não para o que já estava organizado. A gente precisou dizer não para uma série de projetos que estavam acontecendo. Então, todo novo sim precisa ser precedido por um novo não. E eu queria que você anotasse isso. Para viver a vida que você deseja, você precisa desistir do tipo de vida que você leva. Para viver a vida que você deseja, você precisa desistir do tipo de vida que você leva. Produção, tá tudo certo aí? Tá rolando? Então, você precisa desistir do tipo de vida que você leva. Eu lembro que teve uma mensagem que eu preguei alguns meses atrás, que ela se chamava Desista. E desistir é algo que a gente endemonizou. Desistir é ruim, desistir é fracassar, desistir... Irmão, depende daquilo que você desiste, porque tem coisas que a gente desiste que, na verdade, elas impulsionam a gente para aquilo que Deus quer. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Existe um propósito existe um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Existe um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Há tempo de fazer e há tempo de deixar de fazer, há tempo de começar. E aí tem um momento em Eclesiastes 3 que ele fala, e há tempo também de desistir. Então a gente precisa saber até do que desistir. Então, para dizer sim, você precisa dizer não. Para viver a vida que você leva, você precisa desistir do tipo de vida que você leva. Você está comigo? Tem alguém que está recebendo isso? Comenta aqui embaixo no chat, irmão. Você precisa desistir do tipo de vida que você leva. Maiquinho, tá bom de foto já, mano, tá top. Terceiro tópico que eu quero compartilhar com você é que todo novo começo é fruto de uma ruptura. Todo novo começo é fruto de uma ruptura. Todo novo começo é fruto de uma desistência. Todo novo começo é fruto de uma desistência. Então, irmão, quando eu decidi caminhar com Deus, eu precisei desistir da vida que eu levava. Eu precisei abrir mão de coisas que eu fazia, de coisas que eu gostava, porque eu entendi que os caminhos dele são maiores que os meus, que os pensamentos dele são mais altos que os meus, que as promessas dele são mais poderosas do que os meus projetos, que a vontade dele é muito mais poderosa do que a minha vontade. Então, conversão é algo que muda a nossa história. Pastor, André, mas eu conheço pessoas que estão na igreja e a vida deles não mudou. Não, então eles não se converteu. Ele só simpatiza com a mensagem do Evangelho. Ele só simpatiza com a essência da mensagem do Evangelho, mas conversão significa necessariamente mudança de natureza. Eu vou dar um exemplo claro que para a gente no Brasil isso faz muito sentido. Você já deve ter ouvido falar de GNV, de gás no carro. Já viu alguém que botou gás no carro? Você talvez tenha um bujão de gás no teu carro. No Rio de Janeiro, inclusive, eu não sei agora, mas algum tempo atrás, você tinha quase que isenção de IPVA. Você tinha 75% de abatimento no teu IPVA. Então, tem muita gente que colocava o GNV porque o imposto fica mais baixo, o combustível é mais barato. E aí, quando você faz a conversão, você está dizendo o seguinte: o que vai alimentar a combustão do meu motor não é mais o combustível de antes. Ele foi feito para funcionar com gasolina e agora eu estou convertendo para que ele funcione com outro combustível. Então o que eu tenho que entender é que, irmão, eu não tenho como encher aquele gás, aquele tubo, aquele bujão que está no porta-mala com gasolina. Não dá para botar
um tanque de gasolina ali e completar. Por quê? Porque a partir do momento que você converteu, houve uma mudança de natureza, houve uma mudança de funcionalidade, houve uma mudança de combustível. Então eu estou dando um exemplo ridículo aqui de algo mecânico para trazer agora para a nossa história com Deus. Quando Deus converte alguém, muda a natureza carnal deixa de ter governo para que o Espírito agora passe a governar. É por isso que Jesus diz, olha, o homem natural discerne as coisas naturais, o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Então não dá para um homem natural entender, discernir, acessar, governar sobre aquilo que está especificamente no reino espiritual. A gente tem que ter esse entendimento. Então falar de poder da rejeição, falar de abrir mão da vida que eu levo para poder viver a vida que eu quero, fala diretamente sobre conversão. Conversão de natureza, irmão, conversão de mentalidade. Conversão significa mudança de rota. O evangelho é esse impacto que muda a rota, muda o destino, muda o que me alimenta, muda o que me move, muda o que me motiva. Por isso que tão importante quanto as nossas ações são as nossas motivações, ou seja, o que me move a fazer o que eu faço, o que me move a ser quem eu sou, o que me move a desejar o que eu desejo. A minha motivação está ligado diretamente à minha essência, à minha natureza. É por isso que eu posso até fingir ser algo diferente de quem eu sou, ou seja, eu consigo maquiar as minhas ações, mas eu não consigo maquiar as minhas motivações, porque toda motivação, ela está diretamente ligada a quem você é. As suas motivações são reflexo da sua essência. As suas motivações são reflexo da sua essência. As suas motivações são reflexo da sua identidade. As suas motivações são reflexo da sua natureza. Vou contar uma historinha aqui, cara, antiga. E desculpa que eu tô falando rápido, eu tô parecendo o WhatsApp na velocidade 2.0. Mas é para você não deixar de pegar o máximo de conteúdo nesse espaço curto de tempo. Inclusive, a gente está fazendo isso online agora, aberto para todo mundo. Vai ficar por 24 horas essa mentoria aqui no meu canal e depois vai sumir, vai estar disponível só na plataforma para os incendiários, ok? Então, você que já faz parte da mentoria pode assistir quantas vezes você quiser. Tem uma historinha antiga, você já deve ter ouvido em alguma palestra motivacional, que fala a respeito, eu nem lembro qual que eram os animais, mas eu vou tentar chutar aqui, tomara que eu acerte. Fala a respeito de um sapo e de um vagalume, eu acho. Era alguma coisa do tipo. E aí, para resumir muito a história, o vagalume foi lá e ajudou a iluminar o caminho para o sapo estava meio perdido, eles atravessaram no mangue, e aí o vagalume estava querendo se relacionar com o sapo, ser um amigo do sapinho e tal. E aí quando chega do outro lado, o vagalume vai falar com ele, cara, foi muito bom te conhecer e tal, não sei o quê. E aí o sapo vai lá e pum, pega o vagalume. E aí quando ele tá lá todo enrolado na língua, da língua do sapo, ele fala, cara, por que você fez isso? Eu te ajudei, eu te atravessei para outro lado, eu tô querendo ser seu amigo e tal. Aí o sapinho falou, cara, isso é quem eu sou. Isso é parte do instinto dele. Então, ele sempre vai se mover segundo o reflexo da natureza que tem. Você pode domesticar um animal como um leão, você pode domesticar um animal desse silvestre, mas pode acontecer em algum momento ele te enxergar como uma presa e ele te atacar. Por quê? Porque por mais que você consiga domesticar de alguma forma a natureza, ela só está anestesiada, ela não foi transformada. Você não vai transformar um leão num ser humano. Ele continua sendo um leão, ele pode estar dopado, anestesiado, domesticado, ele pode por algum tempo estar adormecido, mas ele continua tendo fome por sangue, ele continua tendo esse ímpeto de caça. Então o que eu preciso entender é que o evangelho propõe, cara, é algo muito poderoso. O problema é que a gente olha como uma camada superficial. Então eu bebia, deixei de beber, eu fumava, deixei de fumar, eu usava um tipo de roupa, agora deixei de usar. Irmão, evangelho não é uma transformação estética. Evangelho não fala sobre uma camada superficial de transformação. Evangelho fala de algo que só uma mudança sobrenatural poderia gerar. Fala de Deus colocando a mão dentro da criação e trazendo para fora quem a gente realmente é. Evangelho fala de mudança de rota. Evangelho é um impacto que muda a história de alguém.
E se isso não acontecer, não é evangelho. Você vê a história de Saulo. Saulo perseguia a igreja, Saulo detestava cristãos, Saulo tinha um ódio a ponto de caçar, de matar. Então um grande perseguidor da igreja tem um encontro com Jesus, irmão, e ele se torna agora um apóstolo com as maiores revelações do evangelho e da graça. O que é capaz de fazer isso? O evangelho. Só um encontro transformador com Deus é capaz de mudar uma história. Então o que eu estou falando para você que está entrando agora é sobre o poder da rejeição. A gente começa aqui falando sobre mudança de atitudes, de posicionamentos, tão importante quanto aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou disposto a deixar de viver. Para eu dizer sim, eu preciso dizer não. E agora eu estou indo para um segundo passo, um first step, que é o seguinte, o next step, que é o seguinte: qual que é o próximo passo? É eu entender que tem coisas que eu não vou conseguir fazer sozinho, tem coisas que não dá para fazer se eu não experimentar uma conversão genuína, se eu não mudar de fato a minha história, se eu não deixar as coisas velhas de fato para trás. Olha o que a Bíblia diz, irmão: deixando para trás as coisas que ficaram, eu avanço. Em outro momento a palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. Então guarda isso, irmão. Todo novo começo é fruto de uma ruptura. Não tem nada mais disruptivo do que viver uma nova história com Deus, do que se converter genuinamente, do que começar a caminhar com Deus, do que desejar viver o que Deus deseja que eu viva. Não tem nada mais disruptivo. Não existe nenhum movimento de contracultura, não existe nenhum movimento mais disruptivo do que a proposta real do Evangelho. Você está comigo? Comenta aqui embaixo o que você está recebendo. Eu vou finalizar agora. Eu tenho mais alguns minutos, mas eu queria que você não se dispersasse. Você que está aqui no Insta, cara, obrigado por participar. Essa é uma mentoria exclusiva dos incendiários. Isso aqui só está disponível para quem está comigo na mentoria, mas de tempos em tempos eu estou abrindo, ok? E eu queria muito que você mergulhasse nisso daqui. Se você não está inscrito ainda, vai lá, incendiários.insta, o nosso Instagram oficial, e participa, ok? Eu queria fazer um convite também, você que quer de alguma forma ajudar, cara. André, eu quero ajudar para que mais pessoas participem disso, porque o valor dessa mentoria é R$1.000 anual, um ano inteiro de conteúdo full, sem limitação, R$1.000. Mas eu abri mão da exigência de valor, porque tem gente que não pode. Então, André, eu só posso R$500 anual. Então paga 500, cara. Parcela lá em 12 vezes. Eu só posso 300. Cara, então faz de 300. Eu não posso, então pago de 5, que é o menor valor. Só que a mentoria não deixou de ter custo. Eu que estou abrindo mão do lucro, mas a mentoria não deixou de ter custo. Então, cara, eu gostei, eu quero ajudar. Como que eu posso ajudar? Tem o nosso Pix aqui embaixo. O único Pix é esse. Todos os outros que estiverem aparecendo aqui são fraude. Não dá nenhuma atenção para qualquer pessoa que está botando o Pix aqui agora, é fraude. O nosso único Pix é e-mail@sitedoandré.com. e-mail@sitedoandré.com. Cara, eu gostei, eu quero ajudar, eu quero enviar R$50 todo mês. Cara, eu só tenho que te agradecer. Vai ajudar a gente a contratar mais pessoas, a manter o time que a gente já tem, de 11 pessoas. A gente só vai crescer com isso. Porque como tem pessoas que não podem pagar, tem pessoas que estão se movendo em generosidade para ajudar quem não pode pagar. Então, se você pode, faça a sua parte, ajuda a gente aqui a expandir a mentoria. E só para você ter uma ideia, o projeto Fôlego, que é o nosso movimento digital de combate à depressão e ansiedade, cara, é mantido com os recursos da plataforma. Então, eu pago os funcionários, eu tenho investido com os recursos da plataforma. Hoje a gente tem esse projeto do Fôlego, tem um projeto do Bora Mudar o Mundo, que é para cavar poços no sertão. Tudo isso é mantido com esses recursos. Então, se você pode, vai ser muito bom poder contar com a tua ajuda. e-mail@sitedoandré.com é o Pix, é o único Pix. Então, envia lá a tua ajuda, a tua oferta, a tua semente, vamos para cima. Bom, eu quero terminar aqui falando sobre Paulo. A gente está falando sobre Paulo, sobre essa conversão, sobre essa rejeição que Paulo precisou fazer de quem ele era para poder aceitar, receber quem Deus sempre quis que ele fosse. E eu queria compartilhar algo interessante sobre a história de Paulo, porque quando Paulo era mais novo, ele foi enviado para a escola de Gamaliel. Paulo cresceu aos pés de rabinos. Paulo, irmão,
Paulo, você não está entendendo. Ele foi criado, ele foi o tempo inteiro inspirado, impulsionado a se tornar quem ele se tornou. Alguém zeloso com a palavra a ponto de perseguir qualquer coisa que parecesse uma heresia. Paulo, ele perseguia cristãos, mas porque o zelo dele era tão grande a ponto dele combater tudo que ele acreditava que era errado. Paulo, ele foi criado, ele foi gerado, ele foi ensinado a se tornar um mestre da lei, a se tornar alguém que tinha zelo pelas escrituras. Ele era culto, ele era poliglota, Paulo falava mais de um idioma. Então eu quero que você entenda o seguinte, pega essa chave. Os pais de Paulo, a família de Paulo, as pessoas que envolviam, que cercavam Paulo, desde que ele começou a sua caminhada, eles tinham expectativas a respeito de Paulo. Faz sentido, sim ou não? Quem mantinha Paulo desde que ele era criança, quando ele começou a estudar, quando ele começou a ser discipulado, essas pessoas tinham expectativa em relação a Paulo. Os mestres, aqueles que ensinavam Paulo, tinham expectativa em relação a que ele se tornaria. O contexto que ele fazia parte tinha expectativas em relação a que ele se tornaria. André, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Todo o contexto que Paulo fazia parte tinha uma expectativa em relação ao que ele se tornaria. Mas Deus, que conhecia Paulo antes do ventre da mãe de Paulo ser gerado, que conhecia Paulo antes do mundo ser formado, também tinha expectativas a respeito de quem Paulo seria. Então você percebe que tem um momento da nossa história, cara, isso é muito forte, pega essa chave, irmão. Tem um momento da nossa história que a gente precisa escolher a quem nós vamos agradar. Tem um momento da nossa história, como aconteceu na história de Paulo, que ele percebe o seguinte: todo o contexto religioso que eu faço parte tem expectativas a meu respeito, mas eu acabei de receber um convite do próprio Deus no caminho para Damasco, e eu descobri que ele também tem pensamentos e expectativas a meu respeito, e agora eu preciso decidir a quem eu vou agradar. Irmão, guarda isso, em nome de Jesus. O que vai definir o tipo de história que você vai viver é quem você está mais preocupado em agradar. O que vai definir o tipo de história que você vai viver é quem você está mais preocupado em agradar. É por isso que tem momentos que a gente não vive alguns milagres, porque a gente está mais preocupado em agradar o contexto do que agradar o Deus da promessa. A gente está mais preocupado em agradar e ser aceito por pessoas do que em agradar o coração de Deus e aceitar as promessas. Então, irmão, isso para mim foi libertador. É quando eu entendi que vai ter momentos em que não vai dar para agradar todo mundo. Na verdade, esses momentos são mais comuns do que a gente imagina. André, o que fazer em momentos como esse que não dá para agradar todo mundo? Cara, busca agradar o coração daquele que te amou primeiro, daquele que te amou primeiro, daquele que te viu primeiro, daquele que te desenhou quando nada ao teu redor existia. Então, hoje a gente está finalizando aqui essa mentoria, e eu estou falando sobre o poder da rejeição, e eu creio de verdade que isso é extremamente disruptivo. Para obedecer, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que tem expectativas a meu respeito, que não cooperam com as expectativas que Deus tem. Então, cara, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho expectativas, eu tenho desejos, eu tenho vontade, mas se em algum momento elas não combinam com os projetos, sonhos, desejos e vontades que Deus tem para mim, eu preciso escolher a quem eu vou agradar. E é isso que vai definir o tipo de história que eu vou viver. Então você que está online até aqui, cara, obrigado por você ter participado. Eu queria de verdade que você meditasse nisso. A gente vai encerrar agora a live, mas ela vai ficar disponível 24 horas no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, irmão, vou falar com muito carinho agora. Toma vergonha na cara, se inscreve aqui, ativa o sininho para você ser notificado. Toda segunda e quarta tem vídeo novo no canal. A gente já está chegando a quase 700 mil inscritos. Vamos embora bater esse 1 milhão. Me ajuda a compartilhar essa mensagem para que mais pessoas sejam tocadas. E se você não está na mentoria, o link está aqui embaixo, clica lá. Coloca o valor que você pode, seja generoso. A Bíblia diz que o generoso prosperará, e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá.
Então faz a sua parte, se inscreve, vem para o time, você já vai receber automaticamente o convite para estar no nosso grupo fechado do Telegram. A gente já está chegando em quase 5 mil incendiários e eu tenho sonhado com um dia em que a gente vai ter 30 mil incendiários conectados, juntos, crescendo, avançando. E em breve a gente vai estar no Brasil com a Tour e a gente vai ter algumas facilidades só para quem está dentro da mentoria, ok? A gente vai ter algumas ações exclusivas para quem está na mentoria. Bom, galera, é isso. Deus te abençoe. Espero que tenha te edificado. Hoje a nossa mentoria a gente falou sobre o poder da rejeição. Espero que você tenha gostado. E daqui a 2 semanas, sem ser essa próxima quarta, a outra, a gente está junto de novo com mais uma mentoria dos incendiários. Até a próxima. Valeu!